Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Podemos nos sentar? Pega a sua palavra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. A partir do versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar. Quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele, perguntavam-lhe, Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino de Israel? Jesus respondeu-lhes, não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nesse acampamento Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o clamor da nossa alma, do nosso interior, do mais profundo do nosso ser. Um desejo de encontro com o Senhor. E o texto que nós acabamos de ler, dos Atos dos Apóstolos, São Lucas vai narrar para nós esse episódio final de Jesus com seus discípulos. Logo após aqueles 40 dias ensinando a eles sobre o reino, agora ele está aqui com eles nesse contexto final. É o contato final, o contato aonde Jesus com eles ali ressuscitado, dá o último ensinamento, o último toque e depois ele ascende aos céus. E aqui existem elementos importantes para que nós entendamos o caminho que nós devemos fazer de preparação, de estarmos preparados para a vinda gloriosa do Senhor. A primeira coisa é nós termos essa certeza bíblica, mas também da fé católica, não é? Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus, ele voltará. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá, a tradição da igreja, essa é a certeza que o magistério da igreja, a fé da igreja nos atesta e fundamenta a nossa esperança. Depois, perceber que a história da humanidade, ela caminha para um desfecho, para um fim. O fim da história da humanidade, o fim da história, ele é um caos ou ele é um encontro?
É um caos ou é um encontro? Porque talvez a gente pode pegar a palavra, especialmente o sermão escatológico de Jesus, e fixar somente na realidade do caos da natureza, da perseguição da igreja e de tudo aquilo que os textos muitas vezes nos apontam como sendo sinais. É os sinais de algo que irá acontecer. Na verdade, o desfecho da história da humanidade, ele é um encontro com uma pessoa. Um encontro com o acontecimento, um encontro com Jesus Cristo, aquele que é o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas, o princípio e o fim. Então, deixa eu te dizer uma coisa muito importante para que você guarde no seu coração. Não é a política que vai definir o fim. Não são as guerras que definirão o fim. Não é a ciência que vai definir o fim. Não são as crises globais que definirão o fim. Não são as organizações mundiais, ou a estrutura, talvez, no futuro, de um governo mundial que definirá o fim. Isso abala as estruturas dos poderosos. Quem vai determinar o fim é Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso precisa ficar muito presente diante de nós, senão nós entramos num apocalipsismo e ficamos parados simplesmente no caos, e não é o caos. O fim é Jesus Cristo. Não são as estruturas mundiais que definirão isso, não são os tecnocratas, os burocratas, não é a tecnologia, a IA, não. É Jesus Cristo. A história caminha para a direção de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E a esperança cristã, ela nos leva àquilo que esse mesmo Lucas, que está anunciando para nós aqui, nos Atos dos Apóstolos, no seu evangelho, no capítulo 21, no versículo 28, ele vai dizer sobre esses sinais. Vamos pensar nos sinais. Ontem a minha pregação na parte da tarde foi sobre os sinais. Eu peguei somente os sinais do sermão escatológico de Jesus. Mas veja só, Lucas, quando fala dos sinais, ele vai, no versículo 28, dizer: quando virdes todas essas coisas, levantai vossas cabeças, pois a vossa libertação está próxima. Aqui está o cerne de tudo. Aqui está aquilo que vai mover o nosso coração e a nossa alma a suspirar por esse Maranata, vem, Senhor Jesus. Exatamente a dimensão de nós estarmos em aliança com Deus, em comunhão com Deus, preparados para a vinda de Jesus. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão não vai ser a manifestação do anticristo, como é bíblico. Ele vai se manifestar, o filho da iniquidade. Está na segunda carta aos Tessalonicenses, lá no Evangelho de Mateus 24, Marcos 13 e também Lucas 21, que fala do sermão escatológico, diz da abominação que vai se instalar no templo de Deus, que é essa manifestação do anticristo. Não, não é, pois com o sopro da boca do Senhor o mal vai ser cancelado, eliminado, aniquilado. Não são as perseguições, pois Jesus disse que Ele nos fortaleceria, Ele nos capacitaria nas perseguições. Inclusive, Jesus nos alertou, se nós tivéssemos que ser levados diante dos tribunais, nós não precisaríamos nem preparar a nossa defesa, que o Espírito Santo nos daria as palavras acertadas, para que ali nós dessemos testemunho de Cristo. Amém? Então não são as perseguições. Nós devemos estar muito atentos a isso. Aquilo que, a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão. O que é a pior coisa? Não são as crises mundiais, tudo passa. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para esse irmão e diga, tudo passa. Amém? Quem é que já viveu um grande problema e esse problema um dia passou? Aí vem outros novos, não é verdade? A vida é dinâmica. Ela é dinâmica na graça, mas também ela é dinâmica na purificação da nossa alma, diante das dificuldades que a gente passa no dia a dia. Mas a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele viver adormecido, enquanto o esposo se aproxima, enquanto Jesus se aproxima, enquanto Jesus, cada dia, Padre Jonas nos ensinava a viver hoje como se Jesus fosse viver hoje. Quando chega amanhã, ele falava para nós, não é?
Hoje está mais perto do que ontem. Amanhã estará mais perto do que hoje. A dinâmica da expectativa na nossa alma. A dinâmica da expectativa. Mas para que a gente viva essa expectativa, nós não podemos ficar dormindo. Amém? Não podemos ficar anestesiados. Amém? Não podemos ficar adormecidos. Amém? E aqui o texto de Lucas vai nos trazer, nos apresenta algo muito importante, que é o despertador de Deus para nós. O Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o elemento fundamental, é a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, se você for um pouquinho para frente aí comigo, pega aí o capítulo 2, versículo 14, depois que acontece a promessa, o Pentecostes. Versículo 14, Pedro de pé, com os 11 apóstolos, em alta voz, falou à multidão: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer. Escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar. É apenas a terceira hora. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Versículo 17, pegou? Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre todos, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, aqui existe um link, últimos dias, final dos tempos, derramamento do Espírito Santo. Jesus, ele faz uma alerta aqui para os discípulos, no texto que nós lemos, quando eles vão perguntar: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos e os momentos que o Pai reservou na sua autoridade. Olha como que ele muda aqui o contexto. Não vou falar para vocês quando vai ser. Não vou falar. Ele é claro aqui para os apóstolos, mas eu vou dar a dica de como vocês devem viver. Vocês devem viver uma vida no Espírito, mas recebereis, olha só, aí ele muda, ao invés dele dizer, o seguinte, vai ser no ano de 2000 não sei quanto, no ano de 3000 não sei quanto que eu vou voltar. Não, ele não diz, ele só fala como eles devem viver. E o que eles precisam, o que eles mais precisam para estar preparados. Aí ele vai dar aqui a dica: mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Para corroborar essa palavra, eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Católica, que é sempre bom nós meditarmos nele. Veja só, o número 672, que está falando exatamente do artigo 7, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, a igreja vai dizer: Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do restabelecimento glorioso do reino messiânico e esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Essa é a ordem de Cristo. Amém? Qual é a ordem de Cristo? É a ordem da justiça, do amor e da paz. Os homens estão implantando uma nova ordem mundial, que é o contrário da ordem de Cristo. Amém? O que é nova ordem mundial? Às vezes a gente fala isso, pessoal, isso não existe. Seja racional, pelo amor de Deus, um pouquinho, pensa. Às vezes a gente está sendo roubado até mesmo de conseguir meditar, pensar. Olha para trás, para 20 anos atrás. Eu estou com 30 anos, eu tinha 10 anos. Eu tenho 49, tá? 20 anos atrás eu tinha 29. O mundo não é mais o mesmo, as leis foram mudadas. Aquilo que antes, para nós, causava escândalo, estão acostumando-nos a aceitar. Que é normal, tudo é normal. É uma nova ordem, bem estruturada, bem difundida. E deixa eu te dizer, eles têm uma arma potente na mão deles, que é o meio de comunicação.
A propaganda é a alma do negócio. E muitas vezes a propaganda ela não vem explícita, ela vem implícita. Quando a gente lê biografias, se você pegar a biografia de alguns escritores de novelas do Brasil, eles vão dizer que eles começaram em tal ano a semear, que o divórcio era uma coisa boa, que todo mundo deveria viver dessa maneira. Então, ao invés de você lutar por aquilo que um dia você assumiu diante do Senhor, não, luta não, entrega, vai embora. Vai seguir sua vida, vai ser feliz. Eles foram martelando diversas outras realidades na cabeça do povo, para que o povo aceitasse, pouco a pouco, até que as leis fossem impostas e estabelecidas. É assim que eles trabalham. Aí você vai olhar as séries, de um tempo para cá, o que eles começaram a semear na cabeça do povo, no imaginário coletivo. E aí, sabe como que é a história? Padre Jonas usava muito essa imagem. Padre Jonas dizia assim: se você pegar uma rã, ela tem a pele termostática. Colocá-la na água fria e ligar o fogo, ela não vai perceber que ela está sendo cozinhada. Daqui a pouquinho ela vai ficar com a barriguinha branca, com as perninhas mortas, sem ver que morreu. Os valores vão sendo eliminados do coração, da mente, das escolhas, da vontade, pouco a pouco. É como a rã que está sendo cozida sem perceber. Quando a pessoa percebe, ela morreu espiritualmente. Ela aceitou um novo sistema, o sistema do anticristo, a nova ordem estabelecida, que não é a ordem de Cristo, que não é a ordem do Evangelho, é a ordem dos homens que acham que podem mudar aquilo que é a lei natural e aquilo que são os princípios e os valores. Vamos lembrar algo. Quem aqui já estudou história? A gente não separa a história antes de... Como é que é? AC é o quê? DC é o quê? Então existe uma marca, uma era. A última era é a era de Cristo, não é a era de peixes, como a nova era. A era de Cristo já acabou, então nós vamos agora, é a era de peixes, vamos lá, né? O Cristo já, na verdade a era de peixe acabou, a era de aquário, que eles vão falar, não meu irmão, é a última era, não existe outra era. O que eles estão fazendo é trabalhando com artifícios, estudaram muito, entenderam o mapeamento cerebral, sabem aquilo que vai sendo martelado e vai mudando, até mesmo técnicas de lavagem cerebral em massa. A coisa é muito avançada. E nós precisamos entender exatamente isso aqui. O reino messiânico esperado por Israel, que vai trazer aos homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Jesus disse que ainda não tinha chegado aquele tempo do estabelecimento do seu reinado eterno. Aqui, não é? Num sentido de governo eterno junto com os homens. O tempo presente, vai dizer o catecismo, é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e o tempo do testemunho. Diga comigo, o tempo do Espírito e o tempo do testemunho. Mas é também um tempo marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja. Inicia os combates dos últimos dias. Diga comigo, nós estamos nos combates dos últimos dias. Diga mais forte, nós estamos no combate dos últimos dias. Mas aí o catecismo termina esse parágrafo dizendo, é um tempo de expectativa e de vigília. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga, é um tempo de expectativa e de vigília. Mas você podia pensar assim, falar com o padre, padre, mas Jesus podia ter marcado a hora, né? Não é verdade? Não seria mais fácil? Eu fui muito tocado por um texto de um padre da igreja, rezando a liturgia das horas essa semana, que é um diácono, chamado Santo Efrem. No comentário sobre o Diatáceron, ele vai dizer assim, para impedir os discípulos, que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vinda, disse-lhe Cristo, aquela hora ninguém o conhece, nem os anjos, nem o Filho, nem vos compete saber o tempo e o momento. Ocultou-nos isso, para que ficássemos vigilantes. Por que ele nos ocultou? Para que nós ficássemos
vigilantes, e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Olha a orientação preciosa do Espírito. Nós devemos pensar todos os dias que esse acontecimento pode ocorrer durante a nossa vida. Se ele tivesse revelado o tempo de sua vinda, esta deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Ele disse que viria, mas não declarou o momento. E por isso as gerações e todos os séculos o esperam ardentemente. Diga comigo, como eu devo esperar o Senhor? Bata no peito e diga, como eu devo esperar o Senhor? Diga mais uma vez, como eu devo esperar o Senhor? Mais uma vez, como eu devo esperar o Senhor? Santo Efrem, o diácono, está dizendo, eu devo esperar o Senhor ardentemente. Será que nós estamos esperando o Senhor ardentemente, diante de um mundo com tanta distração, com tanta realidade que acaba nos roubando até mesmo de nós mesmos e da nossa família? Porque hoje, o mundo que nós estamos no entretenimento, de um celularzinho na mão, nos rouba de tudo. Nos rouba de nós. A gente não consegue mais olhar para dentro de nós mesmos, a gente não consegue mais parar, silenciar, a gente tem medo de encontrar a gente mesmo, de encontrar as nossas misérias, as nossas fraquezas, os vícios que precisam ser vencidos, aquilo que não agrada e que não abençoa até mesmo a vida de quem está do nosso lado. A gente tem medo de encontrar com a gente mesmo, a gente tem medo de encontrar com Jesus e Ele pedir coisas de nós. Então a gente não para diante dele, porque quando a gente encontra com ele, ele vai dizer, isso aqui não está legal não, Padre Rocha, você tem que melhorar, hein? Porque quando a gente dialoga com ele, quando a gente para escutá-lo, e a gente, uma das formas, como que eu falo com Deus? Quando eu rezo, amém? E como que Deus fala comigo? Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. E quando a gente lê a palavra nos fere, ela é uma espada, ela separa alma e espírito, medula e articulação, ela julga as intenções do coração do homem. Então a palavra nos fere. E a gente hoje está sendo roubado de parar diante de Deus, de meditar, de ficar um tempinho ali com a palavra. Às vezes a gente lê uma palavra e já fala assim, eu não estou entendendo nada. Já vai lá no chat GPT e coloca, o que isso aqui está dizendo? Espera aí, vamos esperar o Espírito falar? O chat GPT não é o Espírito Santo. O inspirador da palavra vai nos revelar. Amém? Eu posso até pesquisar qual a língua que foi escrita a Bíblia, o que isso aqui quer dizer. Aí eu até olho lá, mas não o que Deus quer dizer. Na Canção Nova nós fazemos a Bíblia no meu dia a dia. E o Padre Jonas nos ensinou a ler a Bíblia assim. Aí você vai lá ler o texto, antes de ler, reza ao Espírito Santo, né? Porque você não está lendo um livro qualquer. É um livro que foi inspirado por ele. Então, eu faço o nome do Pai, rezo, vinde Espírito Santo, e aí leio o texto. Silencio um pouco, leio de novo, leio uma terceira vez. Aí depois eu vou começar um processo ativo. Vou procurar qual é a ordem de Deus naquele texto. Tem alguma ordem no texto para a minha vida? Qual é a promessa de Deus? São milhares de promessas. Milhares, que a gente precisa achá-las na palavra e nos fundamentar nela. Depois, existe algum princípio eterno aqui, nesse texto que eu acabei de ler? Um princípio eterno, aonde está falando de eternidade, que isso aqui é imutável? Aí eu vou lá, procuro. O que Deus está me falando através dessa palavra? Aí eu silencio, Deus, o que o Senhor quer me falar com essa palavra que eu estou estudando? E vou ali, rezando. Me fala, me apresenta alguns passos que eu preciso dar, e você vai sentindo no Espírito essa ação. E depois, a última coisa, como eu faço para aplicar essa palavra na minha vida, no dia de hoje? Gente, isso gera conversão, amém? Isso gera crescimento, isso gera conquista de virtudes, e é dessa maneira que nós devemos fazer. E aqui, Santo Efrem, ele está nos mostrando exatamente isso. Ele disse que viria, mas não declarou o momento, e por isso as gerações e todos os séculos o esperam ardentemente. Bata no peito de novo e diga, como eu devo esperar o Senhor? Ardentemente. Existe essa ardência na sua alma pela vinda do Senhor? Ou eu não quero nem saber disso, essas conversas não me fazem bem, eu fico ansioso. Pelo amor de Deus, vai criar vergonha nessa cara. Me deixa ansioso. Se você ama a Deus, o que vai te deixar ansioso se Ele está vindo
para nos dar a felicidade plena, para acabar com a tristeza, a morte, a lágrima, o luto, a dor. É isso que eu mais quero. Inclusive Santa Teresa d'Ávila, né, tem um livro do Frei Maria Eugênio, Quero Ver a Deus, que é uma frase que moveu o coração de Teresa quando ela tinha 8 anos de idade, Santa Teresa de Ávila. Ela perguntou o que era preciso fazer para ver a Deus. Aí disseram, você só vai ver Deus quando você morrer. Ela chamou o irmão dela, estava tendo uma guerra, né? Vamos embora lá para a guerra, para que a gente morra e a gente possa ver a Deus. Um homem de 8 anos, querendo ver a Deus. Não é? E aí o tio encontrou eles no caminho, depois de volta para casa. Depois ela foi entendendo o processo. Não é? E aqui, a ardência, ela vem no coração de quem realmente ama. Porque quando a gente ama, a gente quer ver o amado. Vamos imaginar uma esposa que esteja aqui no nosso meio, que o seu marido trabalhe longe de casa. E ele tem que ficar 15 dias. Vou imaginar, minha região, tem muita gente que trabalha na Petrobras, então vai embarcado, fica lá um tempão embarcado, né, no mar, trabalhando. A esposa que ama o esposo fica desejando todos os dias que ele volte, não é? Liga, agora pode ligar, né? Antigamente era difícil ligar para uma plataforma, agora até chamada de vídeo você faz. Porque estou com saudade, vai alimentando. O que é essa, vamos imaginar no mundo espiritual, o que seria essa ligação enquanto o esposo não vem, o esposo da nossa alma, Jesus Cristo? É a oração. Todos os dias eu quero vê-lo, eu quero experimentá-lo, eu quero estar na presença dele. É a adoração. Eu vou na capela do Santíssimo, eu sei que ele está ali presente, corpo, sangue, alma e divindade. Imagina um Deus tão grande que aceita ficar dentro de um sacrário esperando você todos os dias para te amar. Todos os dias. Como é que a gente pode conceber uma coisa dessa? Como que a gente não se sinta tão amado se ali naquela capela, Jesus ali, ele está exposto na capela da Sagrada Família, ali atrás do quiosque tem uma capela. Está lá exposto no Santíssimo Sacramento, 24 horas, esperando adoradores, esperando almas esponsais, corações apaixonados. Por quê? Eu quero me encontrar com Ele. Enquanto Ele não vem, eu vou alimentando a minha alma. Eu encontro com Ele na palavra. Amém? Então, a gente vai fazendo esse processo. Aí é a nossa chamadinha de vídeo, né? A alma esponsal, aquele que ama o amado, aquele que ama o Senhor, que virá um dia, eu vou me encontrando com Ele todos os dias, na oração, na adoração, na palavra, até que Ele venha. E aí quando o esposo, depois de 15 dias, um mês, que estava lá na plataforma, ele volta. Aí é aquele encontro cheio de saudade, aquele beijo, aquele abraço, aquele cheiro, aquela comidinha gostosa, aquela intimidade, né? Que já tinha um tempo que não tinha. É assim, é dessa maneira. Se a gente não coloca fogo no nosso coração, de expectativa para a vinda gloriosa, como que nós vamos suspirar pela volta do Senhor? Não vamos. Na verdade, a gente não vai querer que Ele volte nunca, porque a gente está muito satisfeitinho com essa vida medíocre aqui do mundo, com essa vida que nós temos. Padre, se Jesus voltar agora, e os meus sonhos? Meu querido, meu sonho é ir para o céu. Esse é o sonho principal. Agora, se tem algum que eu não vou realizar, que ele vai voltar sem eu não realizar, o maior vai ser realizado, que é ir para céus novos e terra nova. Viver eternamente na presença do amado. Ele não vai mais para a plataforma. Não vai mais ficar distante. Vou estar com Ele agora, eu nele, Ele em mim. Ele será tudo em todos, vai dizer o livro do Apocalipse no capítulo 21. Deus morará com os homens, Ele será tudo em todos. Aquela experiência de Adão e Eva no paraíso terrestre, aonde eles viviam na presença de Deus, aonde Deus era tudo. É exatamente isso que a nossa alma anseia, e é por isso que Santo Efrém vai dizer, nós temos que esperá-lo ardentemente. Embora o Senhor tenha dado a conhecer os sinais da sua vinda, não se vê exatamente o último deles, pois numa mudança contínua, esses sinais apareceram e passaram. E por outro lado, ainda perduram.
Sua última vinda será igual à primeira. Os justos e os profetas o desejavam, pensando que se manifestaria em seu tempo. Do mesmo modo, cada um dos fiéis de hoje deseja recebê-lo em sua época, pois ele não disse claramente o dia em que viria. E isso, sobretudo, para ninguém pensar que está submetido a uma determinação e a uma hora. Ele que domina os números e os tempos. Como poderia estar oculto aquele que descreveu os sinais de sua vinda, o que ele próprio estabeleceu? O Senhor pôs em relevo esses sinais, para que desde o primeiro dia, os povos de todos os séculos pensassem que ele viria no próprio tempo deles. Segura na mão de quem está do seu lado, dá um sorriso para esse irmão e diga: meu irmão, é nós. Ele virá na nossa geração. Balança a mão desse irmão e diga: ele virá na nossa geração. Olha para esse irmão assim: você está doido, é? Jesus não falou o dia, como é que ele vai vir na nossa geração? Balança a mão desse irmão e diga: ele não disse o dia para que você tivesse essa certeza. Ele virá na nossa geração. E por isso você e eu precisamos estar preparados. Aleluia! É por isso que ele não revelou, mas eu vivo como se ele viesse. Amém? Vou dizer como o Padre Jonas: que bom que você aplaudiu, porque você entendeu. Não é? É assim que nós temos que viver. É dessa maneira que a nossa alma, ela fica ardente pela vinda gloriosa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a meu respeito. Se tem algo que me atraiu para a Canção Nova, foi a pregação do Padre Jonas sobre os fins dos tempos. Quando eu comecei a ouvir, algo ressoava no meu coração. E eu comecei a ouvir há 30 anos atrás. E tem 30 anos que eu vivo assim, todos os dias, esperando Jesus voltar hoje. Porque foi isso que o Padre Jonas me ensinou. Foi esse legado que ele me deixou. Não só isso, mas esse é o ponto central do legado do Padre Jonas. Que nós vivamos nessa geração, esperando Jesus voltar nesta geração. Como o Santo Efrem, diácono Efrem, padre da igreja, confirmado, está dizendo para nós. Exatamente isso. Porque ou santos ou nada. Exatamente porque é a santidade que nos deixa preparados. Amém? O que eu disse que é a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele ficar adormecido. O Espírito Santo não nos deixa adormecidos. Pega aí Romanos capítulo 13, versículo 10. Não, vamos começar no 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, cumpre plenamente a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Sabeis que em que momento estamos? Já é hora de despertardes do sono. Agora a salvação está mais perto de nós do que quando começamos a crer. A noite está quase passando, o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Andemos honestamente como em pleno dia. Nada de glotonerias e bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com os seus desejos. É hora de despertar. É hora de sair daquele amortecimento do sistema do mundo, do mistério da iniquidade, da nova ordem mundial, do sistema do anticristo. Nós não podemos ser cozidos numa panela
de água fria que vai ficando morna, vai aquecendo, até que ela vai nos levar à morte espiritual. A imagem que eu trouxe da rã, que tem a pele termoestática, que ela não vai percebendo a mudança, ela vai se adaptando àquilo que está. O problema é esse: nós temos nos adaptado ao sistema do mundo, nós temos nos adaptado ao sistema do anticristo, nós temos nos adaptado a essa nova ordem imposta pelos governos e poderosos desse mundo. Não, nós temos que nos abrir à ação do Espírito Santo, que é a arma, é o poder de Deus para a última hora, os últimos dias, para que nós sejamos revestidos do Senhor Jesus Cristo e não atendamos às paixões da nossa carne. O mundo sabe como nos provocar. O mundo sabe como nos levar a nos irar. O mundo sabe, o sistema do anticristo, o demônio sabe como nos provocar a nossa carne. E nós precisamos nos revestir de Cristo. Se Jesus vem para instaurar novos céus e nova terra, Santo Irineu de Lyon vai dizer, né, como subiu corporalmente, assim ele voltará corporalmente. Todos os olhos verão o Senhor voltar. Ele veio na história. Nós vamos celebrar isso no Natal, mas ele vem na Eucaristia todos os dias na Santa Missa. Por isso que quando a gente vai ficando cada vez mais apaixonados pelo Senhor, quando mais nós vamos dando espaço para Deus na nossa vida, a gente vai desejando: eu quero comungar, eu quero estar em comunhão com Ele, eu quero estar na presença dEle, e a gente vai se fazendo propósito e buscando cada vez mais o Senhor. Mas um dia Jesus virá. E qual que é a melhor forma de nós esperarmos? É essa que Paulo está dizendo: pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. Bata no seu coração e diga: Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, me dê a graça de me revestir de Cristo, me vista de Cristo, me faça parecer com Jesus, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, na minha forma de olhar, na minha forma de viver, nas minhas escolhas, que eu me pareça com Jesus Cristo. E faça, Espírito Santo, que todos os dias a carne e os seus desejos sejam enfraquecidos na minha vida. Amém. Então, se Ele virá, qual é a melhor forma de o esperar? Primeira coisa, vigilância. O que é vigilância? O que é estar vigilante? É estar desperto do torpor, é não se deixar torporizar, é estar acordado do sono, daquilo que nos colocou sonolência. E no sono nós não temos poder de decisão, nós estamos dominados. Você consegue decidir até sobre seus sonhos? Às vezes a pessoa vai no confessionário e fala: Deus, sonhei com uma coisa muito ruim, impura. Eu falei: minha filha, não é pecado, você não estava consciente. Fica tranquilo, mas só fica vigilante, porque quando a gente sonha, a carne, ela é movida por aquilo que a gente sonhou. E aí começa a vir sentimentos, pensamentos, começa a vir desejos, começa a vir um monte de coisa daquela realidade do sonho que a gente teve. Mas nós não tivemos domínio. Por que nós precisamos estar despertos, acordados, no sentido espiritual? Para que a gente não seja essa rã ingênua que vai sendo cozinhada, que vai morrendo pouco a pouco e não percebe que está morrendo. Amém? É por isso que nós devemos estar vigilantes. Qual que é a primeira coisa que nos deixa preparados? Estar vigilantes, despertos do torpor, do sono. A vigilância não é medo, ela é lucidez. Diga comigo: a vigilância não é medo, ela é lucidez. Eu tenho lucidez, eu sou filho amado de Deus. Eu tenho lucidez, eu sei quais são os mandamentos de Deus. Eu tenho lucidez daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. Ainda que seja o homem mais poderoso da face da terra a dizer que o certo está errado e o errado está certo. Não. Ainda que seja até um sacerdote. Não. A palavra de Deus me ensina o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. O Espírito Santo atesta, dá testemunho na minha alma do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. E eu não serei uma rãzinha manipulada para ser cozido e morrer cozido sem perceber que eu estou sendo cozinhado. Por isso que eu preciso estar
desperta. Então, vigilância não é medo. É o quê? Lucidez. Aqueles que vivem no Espírito são lúcidos. Amém? Depois, vigilância não é pânico. Diga comigo, vigilância não é pânico. É amor desperto. Eu não vou ficar em pânico porque Jesus está voltando. Pelo contrário, meu Deus, vem logo. Vem logo. Em 2003, eu tive um problema de saúde. Fiz uma cirurgia, ela não foi bem sucedida. E dessa cirurgia eu tive uma trombose, uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar. Eu estava no primeiro ano de teologia. E os médicos me desenganaram. Eu fui preparado pelo meu bispo para morrer, me deu extrema-unção, me confessou. Mas eu queria ser padre. Não é que eu não quisesse encontrar o Senhor. Eu até briguei com Jesus na hora ali, naquele momento que o médico falou, você vai morrer a qualquer momento? Tá bom, então, mãe. Mas aí eu falei para Jesus, eu falei para ele, desculpa usar essa palavra, Padre Jonas. Falei, sacanagem, né, Jesus? Eu deixei tudo para ser padre, minha namorada, minha família, os meus projetos pessoais, meus sonhos. Agora eu vou morrer seminarista? Poxa vida, brincadeira. Aí depois eu me virei para ele e falei, seja feita a sua vontade, eu estou preparado para te encontrar. Mas eu queria ser padre. Piorei, eu morava em Palmas, no Tocantins, piorei, tive que ser transferido, o Padre Jonas me ligou, e aí eu peguei a palavra profética. O Padre Jonas me ligou e falou assim, meu filho, esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Tomei a posse da palavra, mas eu piorei. Tive que ser transferido para São Paulo, fiquei internado na UTI pulmonar do Hospital São Paulo. E aí um dia o médico falou, olha, eu não sei mais o que fazer, não tenho mais o que fazer, amanhã nós vamos fazer uma bateria de exames e a gente vai definir o seu quadro. Eu falei, beleza então. E eu estava com a relíquia do Padre Pio, de primeiro grau, o Padre Pio é o meu santo de devoção. Eu falei, Padre Pio, eu queria ser padre, nem que fosse para celebrar uma missa e atender uma confissão, depois eu posso morrer. O problema meu não é morrer, eu quero ser padre. Morrer eu estou preparado. Aí, 6 horas da manhã, eles vieram me buscar, me levaram para uma salinha, onde fui sendo preparado ali para fazer os exames. Me deixaram lá, as enfermeiras. Quem apareceu para mim no pé da cama? O Padre Pio, sorrindo. Eu falei, estou morrendo, meu santo de devoção veio me buscar. Falei, misericórdia, Jesus, eu quero ir para o céu. Aí eu senti a presença de Jesus e Nossa Senhora na cabeceira. Eu falei, estou morrendo mesmo, meu Deus, misericórdia, Virgem Maria, abre a porta do céu para mim, a senhora é a porta do céu, e tal. E aí eu comecei a ouvir um canto em línguas, algo angelical, que tomou aquele lugar. E ao mesmo tempo, eu comecei a ver labaredas de fogo saindo por todas as partes do meu corpo. Eu falei, a minha alma está desprendendo do meu corpo. Eu nunca morri, né? E aí aquele fogo, aquele canto, tudo aquilo, aquela imagem, a enfermeira entrou, puf, sumiu tudo. Eu falei, ué, se eu não morri, eu estou curado. Na hora. Aí, fizeram todos os exames, me levaram para o quarto da UTI, colocaram todos os equipamentos que eu estava sendo monitorado. A minha mãe ia me visitar todos os dias com alguém da comunidade, às 3 horas da tarde, rezávamos o texto da misericórdia. Num determinado momento, o médico entrou sem cor, com um monte de exames. E falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas você está totalmente curado. Pode voltar para casa. Aí eu falei para ele assim, o senhor acredita em Deus? Ele meio deu uma titubeada assim, eu falei, deixa eu contar para o senhor. Aí mais apavorado ainda ele ficou, não é? E eu pude agradecer ao Padre Pio quando o corpo dele foi exposto em 2010, por eu ter me tornado sacerdote. Não celebrei só uma missa. Sexta-feira que vem, eu faço 19 anos de padre, com a graça de Deus. E estou aí lutando para corresponder com a chance que Deus me deu. Por isso eu vivo com muita intensidade, eu me desgasto, eu não economizo a minha vida, o meu sacerdócio, exatamente porque eu preciso preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga, é nós, esse povo. Amém? Veja bem, não é pânico, é amor desperto. Diga comigo, vigilância não é paranoia. Diga bem forte, vigilância não é paranoia. É prontidão espiritual.
Amém? O que é prontidão espiritual? Mateus 24, 42. Vigiai, pois não sabeis o dia em que virá o Senhor. Amém? Vigilância significa cuidar do coração. Bata no peito e diga: cuidar do coração. Não negociar princípios. Não brincar com o pecado. Não adiar a conversão. Não viver anestesiado pelo mundo. Amém? Segunda coisa, não é? Antes disso, eu coloquei aqui na minha colinha. Muitos cristãos não pecam por maldade, mas por distração, por falta de vigilância. Amém? Olha a importância da vigilância. O mundo anestesia. A rotina mal vivida, ela adormece. A tentação embriaga. Mas a vigilância nos coloca no compasso daqueles que esperam o Senhor. Amém? Segunda coisa, vida de santidade. Santidade não é luxo. Santidade não é exceção. Santidade é vocação. Amém? A carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para que nós sejamos santos e íntegros na fé. Qual é a minha vocação? Santidade. Qual é a vocação de todo batizado? Santidade. Qual a sua vocação matrimonial? Santidade. Você casou para fazer a sua esposa santa e você casou para fazer o seu esposo santo. Os seus filhos, educando eles para o céu. Amém? A família é a igreja doméstica. É onde um e outro vão ali, cuidando um do outro, vigiando para que a vida do outro seja abençoada, eu seja instrumento de santificação. E deixa eu te dizer, você ser instrumento de santificação para o seu cônjuge, não é você ficar fazendo raiva para testar se ele tem virtude. Me ajuda aí, né? Mas é amar, é perdoar, é recomeçar, é chamar para rezar, é chamar para ir para a igreja, é construir juntos uma vida em Deus, é educar os filhos para o céu. Por que o Espírito Santo é, para nós, essa força dos últimos dias? Hoje é dia dedicado a Nossa Senhora, todo sábado, não é? E hoje é o primeiro sábado, não é? Então, Nossa Senhora nos ensinou em Fátima que nós devemos, nos primeiros sábados, fazer a comunhão reparadora, rezar, né, pela realidade de tantos ataques contra os dogmas marianos, tudo aquilo que é desagravo nós precisamos fazer no primeiro sábado. E não sei se você conhece essa história, eu já contei em alguns acampamentos, mas houve uma aldeia na antiga Tchecoslováquia, que desde o século XI, aquela aldeia foi visitada pelo Espírito Santo. E não se sabia, porque era uma aldeia isolada. Eles viveram um drama, porque aquela região é muito fria, e houve um inverno muito intenso, e eles não conseguiram produzir os alimentos necessários para dar a eles o ano inteiro de sobrevivência. E eles sabiam que eles iriam morrer de fome, eles não tinham saída. E eles foram rezar, pedindo a Deus misericórdia, compaixão deles e que eles estivessem preparados. Apareceu no alto de uma montanha uma mulher muito linda, muito perfeita, iluminada, e ensinou a eles a invocarem o Espírito Santo. E eles começaram a fazer aquela oração de invocação ao Espírito Santo. Primeiro milagre, não faltou alimento. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus. Lembra que a seca que veio sobre Israel e Elias era sustentado? Depois ele acabou o sustento lá dos corvos, a água secou, claro, né? A seca veio, ele foi levado à casa de uma viúva. Ela só tinha um pouquinho de farinha e azeite e um pouco de água, e ela ia fazer lá o pão, comer para morrer, ela e o filho, porque não tinha solução. Elias falou, pode ir lá fazer o pão que Deus vai nos sustentar. E Deus sustentou durante 3 anos e meio. Não faltou alimento, mas o mais importante, o Espírito Santo veio com tanta força sobre aquela aldeia, com tanta força de carismas, de dons, de santificação. Eles viviam uma vida no Espírito. Milagre, não tinha hospital, porque quando alguém na aldeia adoecia, todos se uniam em oração até que a pessoa fosse curada. Não tinha hospital. Segundo, não tinha cadeia pública, porque não tinha crime. Eles eram santos. Terceiro, não existia divórcio.
Porque as igrejas domésticas funcionavam como deveriam funcionar. Como funciona a igreja. Deus está no meio de nós e a gente só cresce nas virtudes. Os filhos eram educados pela palavra e nas virtudes. Eles viviam a oração comum, faziam a partilha da palavra ali, juntos. A missa não era mais só uma obrigação do domingo, era o encontro fraterno. Eles levavam, partilhavam, ficavam lá. Hoje a gente quer, nossa, o padre está demorando demais, tem que acabar logo que eu tenho compromisso. Nem olha para quem está do lado. Era um encontro fraterno. Eles viviam a missa com intensidade. A missa com intensidade. Os dons de santificação fluíam. Isso ficou no século 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No século 20, um bispo da Santa Igreja, chamado Angelo Roncalli, que era núncio apostólico naquela região, visitava aos domingos para celebrar a Santa Missa. Então ele via profecia, porque os carismas se manifestavam, dom de línguas, ele contemplava. Depois, num conclave, escolheram aquele cardeal, dizendo assim, vamos escolher um papa de transição, porque nós não conseguimos escolher um mais novo, ele não vai durar muito tempo, depois a gente escolhe o papa. Quem escolhe é o Espírito Santo, né, minha gente? Os homens acham que só... Claro, os cardeais têm fé e eles escolhem no Espírito. O que eu estou dizendo aqui, estão entendendo, né? Por favor. É bom fazer um parênteses, senão depois estão falando que os cardeais escolhem na carne, que Deus me livre, eu tenho plena fé católica e creio que a escolha é a escolha do Espírito, amém? Vamos aplaudir o Papa Leão, que foi escolhido? Quem era esse cardeal, já numa idade avançada? Angelo Roncalli. E o que ele faz? Um dia ele passa, ele era bem bonachão, bem alegrão assim, ele passa assim na frente de uma janela e fala assim, vamos abrir essa janela aqui? Não, não pode, santidade, porque já tem mais de 1000 anos que ela está fechada. Ah, não. Vamos abrir as portas e as janelas da igreja para que venha um vento novo, tire tudo que está mofado e a gente possa respirar ares novos. O que ele fez? Ele abre o Concílio Vaticano II. E qual é a oração que ele faz na abertura do concílio? Que aconteçam nos nossos dias o mesmo que aconteceu em Pentecostes. E aí o Espírito Santo vem, faz uma renovação. Isso, o concílio terminou em 1965. Em 1967, numa universidade em Duquesne, o Espírito Santo é derramado sobre alguns jovens que estavam sedentos. E dali se espalha para o mundo inteiro e surge a renovação carismática católica. Da renovação carismática católica surgem as novas comunidades. Bata o seu pé no chão aí, deixa eu ouvir barulho. Então, isso aqui existe por causa dessa experiência com o Espírito Santo. Isso aqui existe porque nós fomos batizados no Espírito Santo. Amém? Nós vivemos no Espírito e o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. Infelizmente, em 1944, antes do concílio, antes do Angelo Roncalli se tornar João 23, aquela aldeia foi invadida pelos nazistas. Quem não morreu na invasão foi levado para os campos de concentração. Apenas algumas pessoas sobreviveram, inclusive Anne Mary, que é quem dá o testemunho de toda essa história de vida no Espírito que aquela aldeia viveu. Diga comigo, eu preciso, Senhor, dessa vida no Espírito, dessa vida nova, e é o Espírito que santifica. Então a santidade é a nossa vocação, e é o Espírito que nos santifica. Santidade é ter comunhão com Deus, santidade é amar a Deus sobre todas as coisas, ao ponto de desprezar-me a mim mesmo, e a minha vontade, e as paixões da minha carne. Santidade é aliança, é comunhão com Deus. Santidade é necessidade escatológica. Ninguém pode amar a vinda de Cristo se não ama a santidade, vai dizer Santo Agostinho. Só vai amar a segunda vinda, só vai desejar quem ama a santidade, quem luta. E deixa eu te dizer, falar que nós devemos ser santos, não estou dizendo que você tem que ser perfeito. São João Paulo II dizia, o santo é aquele que cai e não fica caído. Ele se levanta porque ele sabe que ele tem um compromisso com Deus. E ele se levanta de joelhos no confessionário para confessar os seus pecados. Esse é o santo. É aquele que não para, que não se deixa anestesiar. A vida cristã, ela precisa de forma, ela precisa de disciplina, ela precisa de renúncia. A vida cristã passa pela cruz da purificação dos nossos sofrimentos no cotidiano. Então, para que nós esperemos o Senhor todos os dias,
O nosso coração precisa estar decidido por viver essa vocação mais profunda, que é a santidade. Depois, um outro ponto, a santidade, ela exige o estado de graça. Deixa eu te dizer, viver em estado de graça é viver com a confissão em dia. Eu não aceito viver em pecado. Eu caí, eu vou buscar a confissão e vou continuar lutando. Vou vigiar aqueles que são os pecados dominantes, que me derrubam sempre. Porque o diabo sabe que ele não precisa nos destruir. O diabo vai querer me destruir. Não, sabe o que ele quer? Ele quer roubar você do estado de graça para colocar sua alma em risco. No risco da condenação eterna. E aí você vai ser dele para sempre. Bata no peito e diga, não, 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 não. Bata no peito e fala, comigo não. Eu sou de Deus. Eu sou de Jesus. E nunca Satanás terá propriedade da minha vida e da minha alma. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir essa verdade. Só que sem o estado de graça, nós perdemos a visão espiritual, nós perdemos a resistência, nós perdemos o discernimento, nós perdemos a paz e nós perdemos a força para lutar. Por isso que nós precisamos estar em estado de graça. Vida eucarística, o Padre Jonas nos ensinou, quem não adorar não vai aguentar. A Eucaristia é o penhor da glória futura. Participar da missa sabendo que eu estou participando do céu, que me espera. São João Paulo II, na Eclésia de Eucaristia, ele vai dizer, a missa é o recorte do céu na terra. É um pedaço do céu. Então eu não vou lá. São José Maria Escrivá dizia, quem fica olhando muito no relógio durante uma missa, querendo que ela seja rápida, é porque ama pouco. Ama pouco. Não sabe onde está. Não sabe o que está vivendo, né? Nós somos transformados em Cristo. Quem vive uma vida eucarística já vive um mundo que virá, um mundo novo, a vida nova. Quem adora aqui está treinando o coração para adorá-lo quando ele vier. Nós temos que ser um povo de adoração, um povo adorador. A última parte aqui eu vou falar na missa hoje, que é a vida missionária, na missa das 4. Então já preparei. A missa vai ser essa parte que eu iria tocar, né, agora aqui. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ouvir para terminar o restante que Santo Efrem vai dizer. Ou disse, corrigindo-me. Permanecei vigilantes, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina. E a nossa atividade é então dirigida não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. Fica de pé. Deixa eu ver quem são os que foram despertados nessa manhã. Aleluia. Oh, glória. Aplauda quem está do seu lado. Eu estou vendo um exército em pé em casa, que foi despertado nessa manhã. Amém? Então, quando a gente dorme, é a natureza que nos domina. E a nossa atividade é então dirigida não pela nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. E quando a alma está dominada por um pesado torpor, como por exemplo, a pusilanimidade, a alma pequena, né? Ou a tristeza, é o inimigo que domina e a conduz mesmo contra a sua vontade. Os impulsos dominam a natureza e o inimigo domina a alma. Por isso, o Senhor recomendou ao homem a vigilância, tanto da alma quanto do corpo. Ao corpo, para que se liberte da sonolência, e a alma, para que se liberte da indolência e da pusilanimidade. Assim diz a Escritura, vigiai justos, e também despertei e andai. Ainda estou sozinho, e ainda não desanimeis. Por isso, não desanimamos no exercício do ministério que nós recebemos. Ergue os seus 2 braços, agradeça a Jesus, porque a palavra dele te alcançou nessa manhã. Diga, obrigado, Jesus. A sua palavra move o meu coração. A sua palavra faz arder o meu coração. Os discípulos de Emaús disseram, não ardia o nosso coração quando o Senhor nos ensinava a Escritura. Espírito Santo, é o Senhor quem esclareceu para nós as Escrituras nessa manhã. Realiza essa obra em nós, nós te agradecemos. Agradecemos por essa palavra, agradecemos por essa direção. Nós não vamos ser enganados pelo mundo, pelo sistema do anticristo, pela nova ordem mundial. Nós não seremos enganados pelo sistema do mundo. Eu vou ser direcionado pela palavra, e eu vou permanecer vigilante, lutando pela santidade, vivendo em estado de graça, tendo uma vida eucarística, uma vida mariana. Virgem Maria, me ajuda a desejar a vinda gloriosa do Senhor. O seu filho virá,
para estabelecer céus novos e terra nova. E eu quero estar em céus novos e terra nova. Eu já declarei hoje, a minha vida, a minha alma nunca pertencerão a Satanás, aos demônios, porque eu estarei vigilante, eu estarei cada vez mais buscando a santidade, eu estarei cada vez mais vivendo em estado de graça, eu viverei para dar glória a Deus com a minha vida. Vem agora, Espírito Santo, peça a Ele, peça. O Pai que não nega o Espírito a quem o pede, então peça agora o Espírito Santo. Nós estamos no tempo do Espírito do testemunho, e o Espírito é dado a nós nos últimos dias, nos últimos tempos. O Espírito quer conduzir a nossa vida, as nossas decisões. O Espírito quer ordenar a nossa carne, as paixões da carne, enfraquecê-las. Então vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, encha-nos, Espírito Santo, age em nós, Espírito Santo, domina-nos, Espírito Santo, ordena o nosso pensamento, a nossa vontade, os nossos desejos, ordena-nos para o céu, Espírito Santo, ordena-nos para o céu. Começa a orar no Espírito, solta a sua voz. Se você não orava assim, pode orar com a gente, porque aqui você está sendo batizado no Espírito Santo, aqui você está sendo batizado no Espírito Santo. O Senhor virá, o Senhor virá, o Senhor virá. Deixa o Espírito Santo colocar ardor no seu coração e na sua alma pela vinda gloriosa do Senhor. Comprometimento, fidelidade. Vem, Espírito. Ele não tardará. O Senhor não tardará. Nós vivemos nessa geração, como disse Santo Efrem, sabendo que Ele virá nessa geração. Vem, 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 Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Em verdade te digo,